tempo, não, vambora para o vídeo. Ainda tem as suas chances matemáticas, né? E para que elas deem certo, até o empate é ruim contra o São Paulo na Vila. Lembrando que no ano passado o São Paulo meio que salvou o Juventude ao perder o seu penúltimo jogo em casa no Morumbi, com mais de 30 mil pessoas. Foi o jogo que deu a permanência para o Juventude na Série A. Ele venceu no Morumbi. E agora ele tem mais ou menos, na mesma época do campeonato, o mesmo desafio, né? E o São Paulo é aquilo. Esse final de semana é o Oasis. No outro foi a Dua Lipa, no outro Imagine Dragons, no outro... É isso, né? O São Paulo está jogando fora da sua casa há muito tempo, e quem joga fora da sua casa não pensa seriamente em algum objetivo esportivo, vamos combinar, né? Ainda restam as chances matemáticas, né? O São Paulo começa a rodar em nono, né? Se virar G8 é uma possibilidade. O fato é que o São Paulo de duas derrotas doídas, né? A do Corinthians, da forma que foi, e a do Bragantino, lá mesmo na Vila Belmiro, que fez com que o Bragantino, por exemplo, ultrapassasse o São Paulo, né? Exatamente. Mas a questão que permanece nesse final de temporada, além da proliferação de shows, é a proliferação das lesões que transformam o São Paulo no time mais desfalcado do Campeonato Brasileiro. E é a grande questão para 2026, uma das grandes questões, que agora passa a ser tratada mais diretamente pelo técnico do time e tudo mais, né, nas entrevistas. Que parece... Rafael, sem Tolói, mas o Ferrarese está de volta, então é Ferrarese, Sabino e Alan Franco. Provavelmente, né? Eu imagino que ele não vai desfazer o esquema com 3, mesmo só tendo esses 3, né? Só tem esses 3. Cedric, deve ser. Possivelmente, mas ele tem o Mike e o Mailton também, tanto faz, mas ele tem 3 laterais. Na esquerda é a questão, como diria. Deve ser o Ferreirinha, eu acho, né? Pelo que foi o segundo tempo bom do São Paulo e péssimo primeiro tempo. Ainda mais jogando como mandante. Né? Sim. Aí o meio, Marcos Antônio, que não vai começar jogando. Pois é, aí Pablo Maia, deu aquela paçocada. Bom, tem o Bobadilha voltando. Tem. Não tem Alisson, tem o Bobadilha voltando, né? Esses 3 que não jogaram, que participaram da data FIFA, agora estão mais inteiros, né? O Bobadilha deve começar jogando. Teria Pablo Maia, Luiz Gustavo e Bobadilha, né? Para fazer um trio de meio, né? Se fosse. E na frente seria o Tapia e o Luciano. Acredito que seja isso, não tem muito por onde escapar. Opção seria Pablo Maia, sei lá, se pudesse jogar. Bobadilha e Carlos Marcos Antônio. Que seria o meio de campo ideal. Sim. Foi aquele meio de campo do jogo contra o Palmeiras, quando o São Paulo estava inteiro ainda, né? Mas, então, a minha impressão é que o Marcos Antônio ainda não começaria jogando pela sequência de lesões. Mas é isso, não tem muito... A não ser, né, Tironi, que aí a gente, na hora da escalação, aí veja que o Crespo partiu para olhar para 2026 mesmo. Começa a colocar alguns garotos. Moleque, sim. Não acredito que ainda seja esse momento, mas isso pode acontecer nesses 4 jogos finais. O nível desse jogo, hein, Alex? Tem alguma possibilidade de retorno dos que estão lesionados para o jogo de domingo? Não, Maurício, não tem. A expectativa é de manter os mesmos desfalques e, além do mais, ter mais desfalques por conta dessa questão do Rafael Tolói. E o Alisson acabou tomando o 3º cartão amarelo e tá fora. Eu, assim, do que eu ouvi de algumas pessoas, a bronquite do Rodriguinho, ele chegou até a ir pro hospital e tudo, dependeria muito de hoje, né, como ele estaria hoje, porque quinta-feira ele já estava um pouco melhor, mas não apto o suficiente para ir pro jogo. Marcos Antônio estava indo pro gramado na quarta-feira, estive lá, pude ver ele correndo no gramado com a preparação física, e só, não tem nenhuma projeção neste momento de um retorno dos jogadores. O que a gente pode ter são os reforços daqueles que entraram no segundo tempo, né? Poder contar com esses caras o tempo todo. O Ferrarese, que jogou 90 minutos nos 2 jogos contra a Venezuela, ele tá disponível agora, né? Então poderá ser titular, uma troca simples, sai o Tolói e entra o Ferrarese, por exemplo. O Bobadilha também pode ser esse reforço importante no meio-campo. Ele entrou no segundo tempo, mas pode também ajudar bastante aí ser titular contra o Juventude. E o Tapia, né? Acho que a gente viu, né, Maurício, que na minha opinião, na verdade, eu acho que nesse sistema de jogo, acho que fica muito claro que o time precisa do Tapia, porque é minimamente alguém que consegue fazer um 9, alguém que consegue incomodar os zagueiros, alguém que consegue fazer a pressão, alguém que consegue minimamente ser um 9, e é o que o Tapia tem feito, né? O Luciano não consegue fazer ali, Luciano e Ferreirinha você fica sem referência, Ferreirinha cresceu muito no segundo tempo quando ele vai para a ala esquerda, e aí você vai poder ter o Tapia, cara, e eu só, um depoimento, acho que
Para o ano que vem, acho que juntando essa de saúde, de tudo, acho que a gente precisa cada vez mais de mais Gonzalo Tapias. Eu sei que a gente tem as limitações do Tapia, que são algumas, né? Depois de ele ter feito o gol, e a gente fica, né? O Tapia, ele fez o gol, que isso? Aí ele me faz um lance grotesco depois, que ele vai correr, né? Ele vai receber o lançamento, ele vai correr, só que a bola bate na cabeça dele e vai para trás, porque é um jogador que tem as suas limitações, mas é um cara que estava na Rússia, pegou 17 horas de voo, chegou de manhã, quase madrugada para alguns, né? 5 horas da manhã é madrugada para alguns. Chegou 5 horas da manhã no aeroporto, foi direto se concentrar, cansado, porque jogou com a seleção chilena na data FIFA, jogou 2 jogos, não foi titular nos 2 jogos, mas jogou, e entrou ontem com fôlego, com vontade, brigando por cada bola, fazendo a função de camisa 9. Então a gente precisa de jogadores assim, jogadores que são minimamente baratos, né? Óbvio que ele tem um salário maior do que base, tudo, é um jogador profissional, mas em comparação a vários outros, a gente pode dizer que o salário do Tapia é realmente barato, e é um cara que está entregando, que pode ter as suas limitações, pode, mas é um cara que entrega. O Tapia me lembra, por exemplo, até saídas que eu concordei, mas o Wellington Rato, Michel Araújo, que são jogadores que têm as suas limitações, têm os seus lampejos, mas que são jogadores importantes. E na temporada passada, mais o Wellington Rato, o Michel Araújo chegou a ter alguns problemas físicos, o Wellington Rato estava praticamente disponível sempre. Então acho que a gente precisa cada vez mais de jogadores nesse nível. E pegar...